Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Nesta edição do Norocast, que é um espaço aí de informação, reflexão, debate sobre temas que impactam a vida da nossa comunidade, nós temos a honra de receber aqui a doutora Viviane Carla da Silva Neto, mais conhecida no meio político como Viviane Palota. Ela que é advogada, formada pela Universidade Estadual de Maringá, inscrição na OAB Paraná desde 2002. Doutora Viane construiu uma sólida carreira no direito e recentemente também no legislativo. Eleita vereadora em 2024, traz para a política aí sua experiência acadêmica e seu comprometimento com as causas sociais. Sua trajetória de estudos é marcada por uma formação robusta, pós-graduação em Direito Constitucional e Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela PUC Paraná, pós-graduação em Direito Previdenciário pela Faculdade Arthur Thomas e atualmente é mestranda em Direito Constitucional e Direitos Fundamentais na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. Além da atuação jurídica e política, doutora Viane mantém forte ligação com a vida pública de Santa Fé, onde é vereadora e também primeira-dama ao lado do prefeito aí, Edson Palota. O tema do nosso bate-papo não poderia ser diferente e também aí muito relevante, pois nós vamos discutir a reforma da Previdência de 2019, as suas regras de transição e abordar o escândalo da fraude no INSS, trazendo os dados, responsabilidades e desdobramento que afetam aí milhões de brasileiros. Prepare-se para essa conversa que é esclarecedora, cheia de informações importantes. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro: medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração e petiscos, produtos com diversos descontos e entrega para outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho na Recanto Pet, que fica aqui na Avenida Rocha Pombo, 1276, no centro de Nova Esperança. No Instagram você encontra a loja Recanto Pet no loja Recanto Pet NE. E o telefone para contato deles, o WhatsApp é o 44 997 63 5489. O Norocast também tem um oferecimento da Cressol. Faça igual o Daniel, pois na Cressol, cooperar é ganhar. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. O Norocast está no ar. Viviane, seja muito bem-vinda aqui no estúdio do Jornal Noroeste, aqui no Norocast. Para nós é uma honra, uma alegria recebê-la, né, para tratar de um tema tão importante que é a questão previdenciária. E eu gostaria que você falasse para nós por que a reforma da Previdência foi tão importante, né, que foi lá em 2019, por que ela foi importante naquele momento? Olá, Alex. Olá, doutor José Antônio. Agradeço ao Jornal Noroeste pela oportunidade de estar aqui com vocês, passando um pouco de algumas informações e um pouco também de conhecimento. Enfim, a reforma ela se deu lá em 2019 e nós tivemos um cenário bem complicado à época, né? Porque
existia um déficit da Previdência de 195 bilhões. Então, a cobrança era muito grande para que o governo realizasse algumas reformas, mas a gente sabe que as reformas sempre vêm e acaba doendo mais no bolso do nosso cidadão segurado. Mas, enfim, era necessário realmente a reforma da Previdência lá em 2019. Algumas ações foram tomadas porque, caso não fosse desta forma, comprometeria alguns investimentos na área da saúde, né, na área da infraestrutura no Brasil. Então, se pensou na reforma da Previdência como forma de sanar as contas públicas. Não haveria um colapso de imediato, a gente sabe que isso não aconteceria, né? Até porque o governo, ele tem a obrigação de pagar os benefícios, seja de aposentadorias, seja de pensões. Mas, enfim, era uma medida realmente necessária e foi, né, feita, e de uma forma bem, digamos assim, drástica, né, em relação aos benefícios. Doutora, a doutora usou a palavra colapso aí, né? Que não haveria, e só para ficar, para esclarecer para quem nos assiste, para quem nos ouve nesse momento aí, o déficit da Previdência realmente ele colocava em risco o colapso ou haveria algumas alternativas possíveis na visão da doutora? Existiam algumas alternativas possíveis, sim. Nós tínhamos lá um cenário de muitas pessoas que estavam da informalidade que não contribuíam para o INSS. Tinham muitas situações de sonegação fiscal, renúncia de receita pelo Estado, que poderiam ter sido sanadas antes de ser feita, né? Digamos assim, de mexer no bolso do segurado. Procurar medidas fiscais alternativas. Nós também entendemos que poderiam ter sido evitadas algumas reformas mais drásticas, principalmente com a entrada de algumas regras de transição que acabou, né, com a aposentadoria por tempo de contribuição, né, e acabou prejudicando quem já estava para se aposentar. Mas existiam, sim, algumas medidas, principalmente na parte de sonegação fiscal, que eu acho que o governo não foi muito eficaz nisso daí, e ainda acaba acontecendo, né? E também a questão de regulamentar melhores as contribuições e as formas de renúncia fiscal. Então, eu acredito que realmente poderiam ter sido feitos alguns ajustes nesse sentido, a fim de evitar, né, que fosse drasticamente cortado alguns benefícios, né, dos segurados, né, no INSS, no caso, do regime geral da Previdência. E a reforma da Previdência, ela conseguiu corrigir essas desigualdades entre as categorias? Na sua visão, o que houve de fato que beneficiou para uma equidade maior? Na verdade, houve uma certa equidade, porque o regime próprio de previdência social, digamos assim, dos servidores públicos e dos militares, ele era muito díspare do regime geral da previdência social. O regime geral da previdência social sempre foi um regime, digamos assim, mais difícil, digamos, para a aposentadoria. E a reforma da Previdência acabou colocando, em linhas gerais, um pouco mais próximo os segurados do regime geral com os servidores públicos, digamos, da seara municipal, estadual e federal. Contudo, algumas, né, disparidades ainda acontecem, né, principalmente para os militares. Os militares tiveram uma reforma da Previdência à parte, né, que não foi essa reforma de 2019, veio depois uma reforma um pouco diferente e acabou mantendo alguns benefícios a mais para os militares. Doutora, e na sua visão, quais foram os maiores avanços e também os retrocessos aí com a reforma? Digamos que os maiores avanços em termos fiscais foi de equiparar o regime próprio com o regime geral. Um primeiro ponto que eu acredito que foi benéfico para a saúde atuarial do regime geral de previdência social, né? Falando dessa forma. Alguns benefícios, infelizmente, como a aposentadoria por tempo de contribuição, acabou. Então, hoje é gradativo isso, né? Nós temos a aposentadoria para a mulher hoje
com 62 anos por idade, aposentadoria para homem com 65 anos. Para a mulher, nós temos 15 anos mínimos de contribuição, para homem 20 anos. Então, hoje se aposenta, digamos, para se ter uma aposentadoria aí com valor máximo, você teria que ter pelo menos para homem 40 anos de contribuição e para mulher 35. Só que se manteve a aposentadoria por tempo de contribuição com regras de transição para aquelas pessoas que já estavam no sistema. Então, isso também é gradativo. Mas eu acho que, em termos, digamos assim, o que foi benéfico foi, em linhas gerais, digamos que o fato de que nossa população está envelhecendo, digamos, mais, e nós temos menos jovens entrando no mercado de trabalho. Então, a nossa população está envelhecendo mais. Então, neste ponto, a reforma da Previdência veio para corrigir uma situação que é uma situação, digamos, progressiva de idade. A nossa população está ficando velha. Sim. Então, nesse ponto, eu acho que a reforma da Previdência ela foi benéfica para o sistema. Mas, para o segurado em geral, o que podemos dizer, o que melhorou, foi que equiparou um pouco melhor o regime geral do regime de previdência próprio, do regime de servidores públicos, né? Então, tornou isso um pouco mais próximo. E como que funciona a idade mínima e quais os impactos práticos, né, para os homens e para as mulheres? Hoje, na verdade, nós teríamos 5 cenários, né? 5 cenários. Aquelas pessoas que faltavam, por exemplo, 2 anos para se aposentar lá em 2019, Sim. elas acabam tendo regras um pouco melhores nessa regra de transição. Mas o salário de contribuição em si, que antes eram descartadas menores contribuições, isso não existe mais. Então, todo o período contributivo do segurado ele é considerado na hora de calcular o salário do benefício. Então, o que acaba, digamos assim, fazendo com que a pessoa fique mais no mercado de trabalho. Tá? E o sistema não pensou, de certa forma, naquelas pessoas que começaram cedo a trabalhar em situações insalubres, em situações periculosas. Então, essas pessoas vão, infelizmente, acabar tendo que trabalhar um pouco mais nessa situação, porque essa classe, infelizmente, não foi, digamos assim, analisada pelo sistema. Foi analisada as regras de transição, como você disse, que acabou beneficiando quem estava para se aposentar ou que está já no sistema, digamos, ingressou antes de 2019, né, antes da emenda complementar 40, por exemplo, ou um pouco depois da emenda complementar 40. Então, essas pessoas são 5 regras de transição que irá acabar beneficiando, mas terá que cumprir lá regras de pedágio. Isso Tá? daí é um pouco injusto, né, doutora? Alguém que trabalhou em condições insalubres ou de periculosidade acabar tendo que trabalhar mais ainda. Esse é um problema, e o outro problema também é, por exemplo, para a mulher, né? Porque aumentou a idade para a mulher. E o tempo de contribuição também é gradativo, porque nas regras de transição a mulher acaba também tendo os pedágios para cumprir. Então não é mais possível aquela aposentadoria para a mulher e nem para o homem, claro, com a idade mínima, né, sem a idade mínima, mas com 30 anos de contribuição, porque a mulher vai ter que acabar cumprindo regras de pedágio e vai ter que acabar chegando lá nos 32, 33, para ter uma aposentadoria um pouco mais benéfica, de acordo com o seu salário de contribuição. Até porque as contribuições menores que eram retiradas, elas não são mais. Hoje é analisado 100% do período contributivo. E muitas vezes a mulher também ela acaba ficando um pouco fora do mercado de trabalho, porque ela tem a questão do salário e maternidade, né? Acaba ficando um pouco, às vezes, na informalidade, porque acaba ficando em casa para cuidar dos filhos, então não tem contribuição, aí depois volta para o mercado de trabalho,
Então, isso acaba baixando o salário de contribuição. Sim. Então, nós temos umas disparidades, não só em relação àquelas pessoas da atividade insalubre e periculosa, que acabarão tendo que contribuir mais tempo e ficando mais nessa atividade insalubre, né? E para as mulheres também nessas condições, eu entendo que acabou sendo não tão, digamos assim, não teve uma equidade, digamos assim. A doutora comentou aí dos 100%, né? E o novo cálculo do benefício, que é essa média de 100% aí dos salários, lá desde de 1994, foi justo ou acabou reduzindo muito o valor das aposentadorias? E também tem aquela questão para quem é PCD aí, né, que há essa diferença, né? Acaba diminuindo. Acaba diminuindo porque antes você pegava as contribuições de 94 para frente, desprezava os menores salários. Então, os maiores salários entravam naquele cálculo e te davam um valor de salário de benefício. Claro que nós tínhamos a regra do fator previdenciário, Sim. né? Que é uma regra que acaba ainda acontecendo, mas hoje nós temos regras do pontos, né? São várias regras de acordo com o tempo que falta para você se aposentar. Mas, na verdade, é que você vai acabar baixando o seu salário de benefício, né? Hoje existe o teto máximo, né, de aposentadoria do INSS e raramente você vai conseguir atingir aquele teto, a não ser que você tenha no teu período contributivo a maior parte de teto máximo. Então, o sistema ele foi pensado realmente nesse questão de sanar as contas públicas, mas, né, desconsiderou aí o período contributivo, que a pessoa entrou lá desde 94, né, pensou em regras fiscais um pouco mais complicadas para se atingir um valor máximo, digamos assim, Sim. de teto máximo de salário. E o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, ele poderia ter sido evitado? Olha, naquele cenário, eu acredito que seria difícil manter. Até porque teriam que fazer uma regra que mantivesse para o regime próprio, o regime geral, né? Que a ideia toda do sistema é tentar equiparar os servidores públicos com digamos, os empregados, né? Que estão filiados ao regime geral. Então, eu acredito que seria quase que impossível, porque hoje, se você pensar em termos de ajuste fiscal, os benefícios estão sendo pagos praticamente, né, não por quem está trabalhando, quem está no sistema, tá? Então, é uma ideia, digamos assim, quanto mais chegar, né, ao ajuste fiscal, aquilo que contribui, pagar aquilo que é pago pela Previdência, seria digamos, o ideal, mas não é isso que acontece, né? Então, poderia a longo prazo realmente sacrificar aí recursos na área da saúde, na área da assistência social. Então, realmente era necessário naquele momento. Teria, claro, aquilo que eu falei no início, algumas ações que poderiam ter sido feitas, mas isso teria que ter sido feito a longo prazo, né? A nossa população começou a envelhecer e o governo teve que tomar uma medida drástica. E doutora, para deixar bem claro aí para quem nos ouve, né? Quem estava no mercado de trabalho lá em 2019, como que funcionou e como funcionam essas regras de transição? Sim, são 5 regras de transição. Então, como funciona? Cada regra, ela vai ser de acordo com a data do ingresso da pessoa no sistema, a idade e o tempo que falta para a pessoa contribuir, tá? Então, não é uma regra, digamos, simples. Então, a pessoa, infelizmente, o segurado, ele não vai, por exemplo, hoje ele está com 56 anos. Não é simples para ele saber qual regra que ele se enquadra, Sim. tá? Ele provavelmente vai ter que procurar alguém da área para poder orientar ele nesse benefício. Porque são regras não são tão simples, são complexas. Então, por exemplo, digamos que ele atinge a regra de pontos, somando lá a idade com o tempo mínimo para dar lá o percentual, digamos,
90 para ele se aposentar com o valor de contribuição. Então, não é tão simples assim, doutor. Então, ele vai realmente ter que procurar uma pessoa da área para buscar esse benefício. Então, muitas pessoas estão procurando, né, advogados, entidades de classe, para poder procurar saber qual o melhor benefício para ele, de acordo com a idade e o tempo de contribuição que falta. Porque não são regras simples, né? É porque Além da regra geral que nós temos, que cumprir idade mínima hoje, que nós temos idade mínima. Acabou aquela aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Então, hoje a mulher, para ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem que ter no mínimo 53 anos. E o homem, no mínimo 59 e 60 anos. Para começar a pensar numa aposentadoria por tempo de contribuição, conforme regras de transição. Tá? Eu imagino que isso aí deve ter trazido muita confusão, né? Essas 5 regras, né? Sim, traz e muitas coisas acabam no judiciário, né? Hoje, O entendimento não é unânime em relação muitas àquilo. coisas acabam no judiciário, por quê? Porque às vezes a pessoa tem lá um tempo de contribuição que não é considerado tempo de contribuição, mas é que é do tempo trabalhado, digamos, atividade rural, né? Que pode ser utilizado para a somatória final, não vai modificar um pouco o valor, mas vai considerar lá, se a pessoa, o homem, por exemplo, tem que ter 35 anos de tempo trabalhado, ele pode utilizar esse tempo, digamos lá, do tempo rural, para somar tempo da atividade urbana, e daí se pensar num benefício, se ele tiver a idade mínima para poder galgar aí uma regra de transição e, quem sabe, conseguir essa aposentadoria através de uma regra de transição. É porque esse tempo de informalidade, ele era contado antigamente. E hoje gera dúvida se realmente vale ou não vale, né? Desde que reconhecido, né? Por isso que acaba muitas coisas, né, dentro do judiciário para se fazer prova de atividade rural, testemunhas, né? atividade É, especial mesmo, né? Que nós temos bastante problemas dentro do regime geral para reconhecimento, né? Que nós temos que levar laudos, perfis de profissiográficos para a pessoa reconhecer esse tempo de atividade especial e levar em consideração ali para o cômputo geral dele, né, de tempo de contribuição, e daí ver se ele se enquadra em alguma das regras de transição e poder se aposentar, né? Mas, levando em consideração que é utilizado todo o período contributivo agora, e não só os maiores salários, nós temos um cenário um pouco mais difícil. É porque essa categoria que trabalhou na área rural, na informalidade, não vai ter o tempo contributivo, né? Não vai ter o tempo contributivo. Ele vai poder considerar esse tempo na somatória total para ele se aposentar. E se ele tiver a idade mínima, digamos assim, porque antigamente não tinha uma idade mínima, né? Ele pode galgar uma aposentadoria. Claro que esse valor pode cair drasticamente. Pela média, né? Porque nós vamos ter que considerar todo o período contributivo e não vão ser excluídas as menores contribuições, como eram feitas no passado. e acaba as pessoas, né, talvez pela simplicidade, acaba entendendo que mista, né, ali o rural e o urbano e é muito difícil de conseguir aí comprovar, né? E quais dessas regras, a doutora comentou ali, seriam mais vantajosas e para quem seriam mais vantajosas? Então, as regras mais vantajosas, digamos assim, hoje, você levar em consideração o maior tempo contributivo que você tem para o INSS, levando em consideração o que você contribui. Se você tiver uma contribuição muito baixa, você vai cair o teu salário. Então, sempre é importante procurar um profissional para analisar e realmente realizar esse cálculo, porque não é um cálculo simples. Vai demandar aí algumas regras, algumas análises de perito
né, para ver qual a melhor regra para você se aposentar. E até só um complemento, né, doutora? Até a questão do recolhimento em si. Às vezes a pessoa compra um carnezinho, né, e vai recolhendo lá por conta, sem analisar o que é o correto ali dentro do percentual. E isso também é Existe, importante, né, existe, destacar. existe esse problema, inclusive, que muitas seguradas estão enfrentando. Por quê? Algumas contribuições que são feitas, elas não são consideradas para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela não vai poder galgar uma aposentadoria por tempo, e só aposentadoria por idade. Então, isso não foi, digamos, deixado claro quando houve a reforma da Previdência. Então, muitas vezes a pessoa lá, vou contribuir como segurado facultativo, ou vou contribuir como MEI. Essas contribuições não vão lhe servir, dependendo da situação, para você se aposentar por tempo de contribuição, levando em consideração a idade mínima, Sim, né, sim, que nós temos hoje. Porque nós temos as 5 regras de transição para obedecer. sim. Mas muitas vezes a pessoa fala, poxa, já tenho 35 anos. Mas ela vai lá, ela olha, puxa, ela tem 15 anos de segurado facultativo. E daí ela vai cair naquela situação. Como eu vou me aposentar sem fazer a respectiva indenização para o INSS desse período? Então, realmente, ficou-se um pouco mais complexo nesse sentido. Agora, para aquelas pessoas, o que nós temos essa dificuldade da reforma é a maioria das pessoas trabalharam na informalidade, né? Ou muitas pessoas fizeram a contribuição de uma maneira que não lhe proporciona galgar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, isso daí vai ser um grande óbice para os próximos anos. E E uma grande discussão no judiciário também. eu imagino, né, a celeuma que se cria em torno desse tema que é fundamental, né? Doutora, com relação às regras específicas de transição no caso dos servidores públicos, como que ficaram? Olha, para servidor público, nós temos situações que ficaram um pouco mais próximas do regime geral, mas depende muito de cada regime próprio, né? Os servidores públicos federais é uma regra, os servidores públicos estaduais de cada estado, os servidores municipais, dependendo se aquele município tem um fundo de previdência, porque também tem isso. Alguns municípios aderiram ao regime geral de previdência social, então acabam estando vinculados ao INSS, então as regras são as mesmas, que é do regime geral, né? Agora, aqueles municípios que têm regime próprio, eu não sei se é o caso aqui, por exemplo, deste município, mas muitos municípios no Paraná têm regime próprio de previdência. Esses têm o seu próprio instituto de previdência. Sim. Mas, por questão de similaridade, eles têm que aderir ao que está no regime geral. Então, muito que está hoje no regime próprio, por exemplo, do município de Maringá, é o que está no regime geral de previdência social geral, né, de todos os trabalhadores do Brasil. Então, cada regime próprio, ele tem que ser estudado especificamente para cada servidor, se ele é da esfera estadual, federal ou municipal. A regra hoje do regime geral é que todos os regimes ficassem, digamos assim, isonômicos, parecidos com o regime geral, até por conta da questão da compensação previdenciária, né? Então, muito que está do servidor público hoje é meio que parecido com o que está no regime geral, tirando a classe dos militares, que esses têm regras específicas e acabam tendo regras um pouco mais benéficas, né? Que 2019, com a reforma, acabou se mantendo alguns benefícios para os militares. E é isso que eu quero saber, porque há uma crítica, até polêmica. As pessoas dizem assim: ah, os trabalhadores aí menos favorecidos, aqueles da iniciativa privada, tiveram um tratamento diferenciado. Já os militares tiveram um tratamento mais brando. Isso daí procede, doutor? Procede, procede. Os militares, eles têm uma aposentadoria específica, uma lei federal que os abriga, né, que tem essa questão da reserva para eles, tem um tempo
que ele prestou de serviço ali, que vai modificar totalmente a condição da aposentadoria dele. Então, algumas regras, digamos assim, de idade mínima não são aplicadas, né, para os militares. Então, realmente, eles têm, digamos assim, uma benesse maior do que, digamos, os servidores civis, né, digamos, quem está ligado ao regime geral da Previdência e os servidores públicos em geral. Então, os militares realmente eles têm algumas benesses a mais, sim, no sistema deles. E houve, de certa forma, uma falta de sensibilidade, doutora, de não considerar as condições insalubres dos trabalhadores? Eu acho que esse é um dos pontos mais polêmicos da reforma da Previdência, porque foram mantidas as aposentadorias especiais, só que num sistema ainda anterior, não levando em consideração que essas regras de transição poderiam prejudicar aqueles que já estavam trabalhando em atividades insalubres e periculosas. Então, eu vejo como um ponto muito negativo para essas pessoas que estavam 20 anos a 15 anos em situações insalubres e periculosas serem aplicadas, por exemplo, regras de transição. Então, eu vejo como uma grande injustiça para essas pessoas. E levando em consideração que ficou bem mais difícil se aposentar por tempo de contribuição, né? Nós temos 5 regras de transição, fora a idade mínima. Então, além disso tudo, nós levamos em consideração que eles já estavam trabalhando em regime insalubre e periculoso. Então, esse sistema criado em 2019 não levou em consideração essas pessoas que já estavam no sistema e que já estavam expostas a atividades nocivas e periculosas. Numa ponta nós temos os militares com um regramento próprio específico, na outra nós temos os trabalhadores, muitos das quais em condições insalubres, com outro tipo de regramento, né? Eu acho que isso daí também faz parte de uma construção histórica da nossa nação, né? Que não convém entrar aqui agora nesse debate, mas é algo que a estrutura social ela foi assim privilegiando algumas categorias. Foi privilegiando algumas categorias e a ideia do início da reforma seria deixar um pouco mais próximo os servidores públicos, né, daqueles que estão na iniciativa privada, né? Se chegou, digamos assim, num 70%, né? Porque, querendo ou não, os servidores públicos que também estavam já galgando lá a sua aposentadoria, eles também têm regras de transição, né? Então a gente não pode deixar levar em consideração que eles também já estavam trabalhando e também faz jus às regras de transição. Então toda reforma não é nada simples, né? Você pensa naquilo que estava atrás, aqueles que já estavam cumprindo os requisitos, aqueles que irão ingressar no sistema e aqueles que ainda não ingressaram no sistema. Então, não é tão simples uma reforma. Claro que é muito difícil cortar a própria carne, digamos assim. O governo poderia deixar de começar a investir em saúde, educação, assistência social e infraestrutura, porque teria que manter os benefícios de aposentadoria, pensões, em geral. Não só dos servidores civis, mas dos servidores públicos também, né? Então, toda a reforma é uma coisa muito complexa. Digamos assim, nós temos categorias que ficaram um pouco mais privilegiadas, digamos, os militares, e tivemos categorias que acabaram também sendo sacrificadas. Hoje, o servidor público, ele perdeu aquela regra de paridade. Então, muitos servidores públicos aposentavam, né, com aquelas regras de paridade. Olha, eu vou me aposentar, só que eu vou continuar tendo os mesmos benefícios daqueles que estão na ativa. Hoje não existe mais essa regra para o servidor público. Ele vai aposentar seguindo regras de transição e essa paridade que ele tinha, ele acabou perdendo com a regra que estão embutidas dentro do regime geral e que foram aplicadas também para os servidores públicos. A perda de paridade, então, seria que ele vai aposentar não com o mesmo salário que ele recebia quando ele estava na ativa, né?
Digamos assim, ele pode até se aposentar com o mesmo salário, digamos. Mas esse salário dele não vai ser equiparado quando houver um reajuste daquele mesmo servidor que está nativo. Ou seja, vai ficando defasado. Essa regra aí ele perdeu, tá? Então, o servidor público não tem mais essa regra para ser aplicada a ele, digamos, da paridade, Certo. tá? Ô, doutora, a doutora comentou logo no início ali, falou do envelhecimento da população, da informalidade também. Esses dois pontos, eles continuam sendo desafios e, ao mesmo tempo, a reforma, ela resolveu esse problema ou apenas só adiou essa crise? Eu ainda complemento que hoje o que se vê no Brasil é um discurso que foi trabalhado aí há alguns anos, falando sobre a questão assim do empreendedorismo, né? A pessoa tem que empreender e tal. E eu percebo que às vezes é aquele empreendedor de oportunidade. O que seria? Aquela pessoa que talvez foi mandada embora, né? Foi demitida, e aí ela pensa em montar um próprio negócio, só que ela faz algo talvez dentro da ilegalidade, ela não contribui. E isso daí lá na frente vai refletir não só na vida dela, mas nessa questão previdenciária que nós estamos falando a nível de Brasil. Ainda aqueles jovens que têm essa visão também de empreender, de ir lá ter um canal no YouTube, mas também não contribui. Então, a doutora enxerga que esses problemas, o envelhecimento da população, tudo, a reforma ela resolveu, ela só está adiando aí algo que para o futuro vai ser um problema ainda maior. A reforma da Previdência foi, digamos, um começo para um problema que vai ser crescente. A nossa população está envelhecendo, isso é fato. Não tem, nós temos hoje muito mais pessoas aposentando do que pessoas ingressando, Contribuindo, contribuindo, né? a conta não Digamos, fecha daí, né? a conta não fecha, né? Nós sabemos que a Previdência, ela tem as contribuições que mantém, digamos, as aposentadorias atuais, mas a longo prazo, tudo isso é um cálculo, né? Chamado cálculo atuarial, e isso é feito com base em cálculos muito complexos, que nós não teríamos nem como colocar isso, né, para as pessoas entenderem, mas digamos assim, você tem que analisar um cenário de 30 anos. Né? A reforma de 2019 foi um paliativo para um sistema que daqui a 20 anos teremos problemas de novo. Nossa população está envelhecendo e nós temos muita gente ainda na informalidade. Sim. E além da informalidade, nós temos a situação de regras muito mais rígidas. Por quê? Querendo ou não, para você ter uma aposentadoria, galgar uma aposentadoria, digamos, boa, você terá que ter contribuições boas. Então, não adianta a pessoa, olha, eu vou empreender e vou recolher como MEI. Essa contribuição não vai lhe servir como uma aposentadoria por tempo de contribuição. Você pode aposentar por idade, mas para você aposentar por tempo de contribuição, você tem que galgar planos de previdência melhor. É um seguro, digamos assim. Você vai galgar lá ser um contribuinte individual com uma contribuição melhor, porque se você contribuir como MEI, você está empreendendo. Só que essa contribuição vai te servir apenas para você aposentar por idade. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso sistema. Sim. Né? E nós estamos vivendo aí esse momento aí do Brasil, os escândalos do INSS, né? E na sua visão, doutora, como que a senhora enxerga esse escândalo e por que que ganhou tanta repercussão e se isso vai afetar também o próprio sistema desses descontos ilegais? Então, o que aconteceu no Brasil foi uma situação que talvez já vinha há algum tempo já, e muitos segurados já estavam percebendo, isso há 3 anos, muitos descontos em benefícios, descontos não autorizados, né, de entidades associativas, sindicatos, e isso daí eu que estou na área e já venho apercebendo, isso não é de hoje, só que acabou que com a operação sem desconto, Sim. isso veio à tona, né, e isso
acabou descredibilizando o governo, o INSS, né? Infelizmente, o INSS é visto ainda não como aquele seguro, né, que nós temos, aquele respaldo, né, do segurado que fala, olha, eu trabalhei e eu posso descansar tranquilamente, que quando eu galgar o meu direito, eu vou ter esse direito garantido. Então, nós já temos essa falta de credibilidade da população. E o governo acabou deixando estampado isso da pior forma possível, né, com esses descontos que estavam sendo realizados nos benefícios previdenciários, seja de pensões, seja de aposentadorias, e isso veio à tona na pior fase possível, né? Logo após agora a reforma da Previdência, né, depois de uma pandemia, né, onde se estava já acontecendo esses descontos e os segurados sendo prejudicados, então o segurado realmente acabou perdendo a credibilidade no sistema. Passou a olhar com descrédito, né, para todo o sistema. Nós estamos falando de prejuízo de bilhões, né? O governo tem, né, atuado diretamente, a gente está acompanhando, né? O Ministério Público Federal, a própria AGU, né? O governo federal tem tomado medidas em relação, acabou suspendendo todos esses descontos, né? Inclusive os próprios segurados estão tendo dificuldades para pedir, por exemplo, para fazer empréstimos consignados, até por conta dessas situações, Já está comprometido aquele. acaba se ficando comprometido e acabou ficando um pouco mais rígidas as regras. E agora o que acontece é que o segurado tem que buscar reaver esses valores. Então não é, digamos, uma coisa tão simples. O governo, claro, tem medidas aí, né, que nós estamos sabendo, tem uma CPI em aberto, né, da fraude do INSS, Sim. desses descontos indevidos nos benefícios. Só que nós sabemos que isso não vai ser do dia para a noite. Os segurados vão ter que buscar muitas vezes o judiciário para poder reaver esses valores. Em contrapartida, o governo está colocando algumas situações de devolução automática, tá? Mas existem muitos benefícios que estavam com descontos de atividades associativas, sindicalistas, né? Então, realmente, uma situação bem complexa essa, que envolveu o governo e a entidade, que é o INSS. A doutora comentou sobre esse prejuízo de bilhões, né, que acaba atingindo diretamente os aposentados. Ainda foi comentado agora por esses dias aí que talvez daí vem desde 2005, né, acontecendo. E como, para a doutora explicar para quem nos assiste, como funcionava esse esquema aí de descontos fraudulentos? O que acontecia era o seguinte, essas entidades associativas, elas têm dentro do INSS uma abertura, né, os sindicatos, atividades associativas, para realizar, por exemplo, convênios com o segurado e fazer esses descontos. Certo. Então, mas isso desde que o segurado Autoriza. autorizasse, Aham. tá? Só que muitas dessas entidades associativas se valeram, né, digamos, dessa carta branca que o INSS dava para realizar esses descontos sem autorização devida. Então, pegava-se lá uma categoria determinada e aquele sindicato, olha, esse aqui pertencia à minha categoria. Então, tinha um desconto associativo deste segurado. Ia lá e tinha esse desconto sem autorização à contrapartida do segurado. Então, o segurado muitas vezes, por ser um valor, digamos, não tão expressivo, mas no salário mínimo a longo tempo dá diferença, Sim. começa a perceber isso depois de algum tempo, né? 1 ano, 2 anos, alguns segurados com 3 anos apenas. Alguns até no comecinho ali já percebem, mas muitos não. Então isso daí acabou gerando uma descredibilidade do INSS. Mas essas entidades, elas têm acesso, né, ao INSS, porque elas têm esses convênios com o INSS. Certo. Né? Então, o que acabou autorizando aí eles a fazerem passando, digamos, um cheque em branco para essas entidades aí fazerem esses descontos. E na tua visão, doutora,
quais seriam, obviamente que tudo está sendo apurado ainda, mas quais seriam os principais responsáveis? Os sindicatos, servidores do INSS, diretores, servidores do INSS? Pelo cenário geral que nós, até por leituras que nós fazemos de noticiários e de tudo que está por aí, nós verificamos que se entende que isso daí tem uma responsabilidade Coletivo. coletiva. As entidades associativas, o INSS, o próprio governo. Então, existe uma responsabilidade compartilhada. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal vêm atuando fortemente para descobrir, inclusive, se existiam servidores específicos ou, digamos, diretores específicos, né, envolvidos nessa fraude aí contra o segurado. Infelizmente, é uma situação muito triste que aconteceu no nosso país, mas é uma situação que tem que ser enfrentada pelo governo agora, né? Está se deixando claro que está se tentando enfrentar isso daí, né? Em medidas mais rígidas dentro do próprio INSS para se evitar esses descontos, né? E até autorização de novos, digamos, empréstimos consignados. E como que o governo reagiu? O doutor falou que está sendo enfrentado aí para ressarcir esses aposentados que são prejudicados, porque Já há uma dúvida, né, às vezes, por parte dos aposentados. existe dentro do próprio sistema do INSS já uma plataforma ali para o segurado acionar e descobrir se ele tinha descontos indevidos, Certo. tá? Existe já, digamos, uma prévia ali Faz um pré-cadastro, de um tá? pré-cadastro, existe lá, a pessoa vai procurar o sistema, ele tem uma senha do INSS, né, que é o meu INSS, né? ele vai acessar e vai poder verificar se ele tinha já alguns descontos e acessar ali desconto de consignado, descontos de atividades associativas, vai aparecer no benefício dele. E ele vai poder galgar ali uma recuperação desses valores. Muitos ainda vão ter que procurar o judiciário, porque talvez ainda não esteja totalmente vinculado a esses descontos ali. Ele vai ter que realmente demonstrar que houve esses descontos ali no benefício dele. E, doutora, qual o impacto a senhora avalia desses escândalos, tanto na credibilidade do sistema do INSS ali, e de forma até institucional, né? E também o impacto político que isso acaba gerando. Qual a sua análise de tudo isso? Olha, a minha análise é assim, um cenário muito ruim, porque o INSS sempre vem sendo visto ali, né, como um sistema frágil. E, querendo ou não, tudo isso que aconteceu acaba que reforçando aquela situação de corrupção do governo, emparelhamento do serviço público, a corrupção dentro Muita dos crítica. órgãos, muita crítica. Então, eu vejo como mais uma coisa para, digamos, denegrir a imagem do Instituto Nacional de Seguridade Social, Sim, do que é um INSS. sistema que seria solidário, né, na medida do possível, para os trabalhadores que estão aí ao longo dos anos contribuindo para o sistema, para ter lá na frente o seu direito a um benefício de aposentadoria e que acabam, né, querendo ou não, caindo de novo naquela situação da corrupção que o nosso governo, né, volta e meia acaba caindo nessa situação. E só para refrescar a memória, eu estava até acessando aqui um caso que ficou bem conhecido no Brasil, foi o caso da Georgina de Freitas, né? E aqui ela organizou um esquema de desvio de verbas de aposentadoria, isso lá na década de 90, né? Então, quer dizer, os escândalos envolvendo o INSS Não são novos, né? não são novos. Volta e meia aparece algum Parece. caso, e nesse caso aqui da Georgina de Freitas, se não estou enganado, era o governo Collor, né? Isso. O governo. O governo Collor teve esse escândalo e também o famigerado confisco da poupança, né? No ano e meio, a poupança dos brasileiros acabou ficando confiscada. Sim. Aí o INSS, ele, infelizmente, ao longo dos anos, ele vem sempre sendo envolvido em situações assim, de prejuízo para o segurado.
Porque o segurado, ele está lá na ponta trabalhando e ele conta que lá no fim de tudo isso, ele vai galgar um benefício de aposentadoria que seria o seguro dele, né? Então, existem muitos especialistas que falam para o segurado manter sempre uma outra via, né? Mas nós sabemos que a nossa população é uma população ainda muito pobre, que depende do regime geral de Sim, previdência Difícil social. manter um plano B, né? previdência O plano, privada o ali. plano B, digamos, para o servidor público, é uma situação, né, que tem um salário um pouco mais elevado. Mas para o servidor lá, o trabalhador do regime geral, sempre nós temos que considerar que ele está lá na ponta, trabalhando para no fim ter pelo menos uma aposentadoria por idade. Então, as regras, digamos assim, de transição para aposentadoria por tempo de contribuição ficaram mais rígidas, tá? Então, isso acaba também criando mais dificuldade para a aposentadoria dentro do regime geral. Então, muitas vezes o segurado pensa: será que depois de tudo isso daí, no final, eu vou conseguir ainda me aposentar, né? Não vou ainda conseguir me aposentar. E assim, doutora, falando aqui com a doutora Viane, que é advogada, mas também é vereadora, né? E como que a doutora enxerga, até na condição de vereadora, o papel dos municípios, dos vereadores, nesse debate nacional aí, envolvendo a questão da previdência, envolvendo a proteção social? Eu acredito que nós temos que criar um debate mais com a população, levar mais conhecimento, né? Através, por exemplo, de audiências públicas. Nós temos que levar mais conhecimento para a população. Porque muitas vezes a população procura o benefício, fala: olha, poxa, eu trabalhei 30 anos. E quando ele se depara, ele contribuiu lá 15 anos. Ele esteve lá na informalidade por mais de 20 anos. Então, hoje, o conhecimento, eu digo, como papel político, eu entendo que nós, como políticos, devemos levar conhecimento para a população. E através de audiências públicas, através, por exemplo, de canais como a assistência social, levar conhecimento, mostrar para a população que ela não pode também ficar só vinculada a programas sociais, como Bolsa Família. Eles são programas importantes, esses programas. Mas nós não podemos deixar que a nossa população entenda que isso é uma ajuda de custo, mas sim uma situação passageira transitória, para que ele consiga galgar realmente um trabalho na formalidade. Nós sabemos que a maioria dos trabalhadores hoje no Brasil estão na informalidade. E isso é um problema que nós vamos ter mais a longo prazo. Então, acho que nós, como políticos, temos que levar conhecimento para a população, né? Através de audiências públicas, através de programas dentro de secretarias municipais, para mostrar para a população como realmente esse sistema funciona. É um sistema contributivo, é um sistema, digamos, solidário, mas que depende, sim, da contribuição de cada cidadão, né, dentro das suas características, sendo segurado especial, trabalhando em condições especiais, ou o servidor público, né, no seu regime próprio, ou nós do regime geral, né, mas que leve também conhecimento para essas pessoas. Eu acho que nós somos canais aí para levar para essas pessoas conhecimento, para que elas não fiquem também nessa informalidade. Eu queria que a doutora, por gentileza, olhasse para aquela câmera ali e dissesse para algum beneficiário que eventualmente pode ter sido lesado e o que esse beneficiário deve fazer para buscar os seus direitos. Sim. Como que o segurado ele pode procurar saber se ele foi lesado ou se ele foi vítima de algum erro do INSS? A primeira coisa, hoje nós temos uma plataforma que chama-se Meu INSS. Então, lá o segurado ele tem acesso a todas as informações. Ele vai buscar, junto a essa plataforma, lá no sistema, as contribuições que ele tem, ele pode buscar através do CNIS dele, e ele vai buscar
se ele está tendo algum desconto através da plataforma do INSS, através da plataforma Empréstimos Consignados. Ele pode buscar lá, tá? E ele vai aparecer todos os consignados que tem no benefício dele. E através disso daí, ele pode abrir ali dentro do próprio sistema do meu INSS um chamado para buscar se ele realmente foi vítima de consignados que não foram feitos ou de descontos indevidos de atividades associativas. Mas ele consegue buscar lá no benefício dele todos os descontos que tem, através da plataforma Meu INSS. Doutora Viviane, nós queremos agradecer imensamente a sua presença aqui. Passou rápido, hein, Zé? Sim, rapidão, Fluiu bem. conversa. Em nome da nossa equipe, né, deixar claro que nós, embora aparecemos aqui para as câmeras, tem o Pedro trabalhando ali também e o Caio nos bastidores. Queremos agradecer imensamente sua presença e nós temos um presente para a doutora Viviane, né, Zé? Nosso parceiro também. Vou mostrar para essa câmera aqui, ó, que é a SR Camisaria aqui de Nova Esperança. Um abraço pro Mauro, pro Maurinho, né? Um produto que é fabricado aqui, doutora, que é um oferecimento aí para a doutora, um presente aqui que é oferecido pela SR Camisaria. O pessoal costuma abrir e mostrar, viu, doutora? Ah, sim. O pessoal tá curioso, né? Eu vou abrir aqui, agradeço. Olha, muito linda a camisa. Olha lá. É uma camisa da SR. Produto de qualidade, fabricado aqui em Nova Esperança. E, doutora, Agradeço. eu deixo o espaço aberto para suas considerações finais. Eu agradeço o convite do Jornal Noroeste, agradeço a oportunidade de estar aqui, passar alguma informação. Sei que às vezes muitas das informações ficam complexas no momento que nós estamos falando, mas eu estou aí aberta a mais questionamentos. Também estou aberta aí, se vocês quiserem mandar mais perguntas depois para estar respondendo, né, no canal particular aqui. E só tenho a agradecer a todos vocês, ao Jornal Noroeste, né, e um abraço aí para todos de Santa Fé e da região. Se quiser deixar o contato, né, doutora, Isso. para alguém que eventualmente Ficou com uma dúvida, né? ficou com alguma quiser dúvida, pode. Eu vou deixar então aqui o meu contato particular. O meu telefone é 44-99-774-2803. Eu atuo na cidade de Santa Fé. Eu sou advogada há 22 anos e deixo aí meu nome aí para vocês. Muito obrigada. Bom, nós que agradecemos mais uma vez a presença da doutora Viane, foi muito gratificante recebê-la, mas também uma conversa e um bate-papo que trouxe muito esclarecimento à população. Nós conseguimos falar aí da regra de transição, reforma da Previdência, até mesmo esse triste fato aí que são o escândalo aí do INSS. Mas o Jornal Noroeste, o Norocast, é para isso, para trazer informação à população e esse debate aqui que é aberto ao público. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui, gratidão e aguardamos você no nosso próximo episódio. Esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Até a próxima.